O tradicional arraial paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, que é conhecido como Arraial do Padre Paulino, que dura todo o mês de maio, reúne milhares de famílias em um só local. O arraial existe há mais de meio século. O mesmo tem um cunho social muito grande em prol da comunidade. Criado há 50 anos atrás pelo Frei Paulino Maria Baldassari, tem como objetivo principal de arrecadar recursos para as obras assistenciais da paróquia, como também construções de capelas, escolas e ajudar os mais necessitados. Há 50 anos atrás, Padre Paulino conseguiu unir entidades governamentais e não governamentais, como também a sociedade civil neste grande projeto social. Todas as prendas eram doadas para a paróquia, o qual cada dia do mês era destinado a uma instituição que deixava suas ofertas na matriz. Vendo o grande número de prendas, o padre viu a necessidade de montar uma cozinha na própria igreja para assar os frangos, como também bolos, entre outras guloseimas que eram arrematados ou colocados no bingo. O arraial faz parte da nossa história, né, Márcio? Ele faz parte de um legado que o Padre Paulino deixou. O arraial ele foi criado com uma forma de não ajudar somente a questão da comunidade da cidade, mas também chegar aos benefícios nas comunidades da zona rural. Ele tem a parte dividida da parte da oração, da parte do terço, daquilo que se contempla no terço diante da nossa realidade que nós vivemos hoje, mas também tem um lado histórico. É a união entre o espiritual, né, e a nossa realidade cultural. Até porque quando você lembra das festas da sua infância, quando você lembra das histórias de Sena Madureira, com certeza você vai lembrar do arraial, da igreja e do Padre Paulino. Porque não tem como desvincular a história do arraial, a história do Padre Paulino e a história da nossa cidade, a história da nossa infância, a história da nossa juventude, a história que foi passada de geração em geração e que a partir do dia 1º nós vamos mais uma vez vivenciar esse momento. O famoso aviãozinho que levanta voo até os dias de hoje ainda é um verdadeiro sucesso, onde você compra a ficha e na sua aterrissagem, o número que ele parar, a pessoa que tiver o número na mão leva a prenda. No caso, bolo, pudins, frangos, entre outros. 76. Levou para Micosó. Bem, o Padre Paulino ele trabalhava em Boca do Acre, né? Aí veio para Sena Madureira, chegou em Sena Madureira, iria fazer um aviãozinho igual o que ele tinha lá em Boca do Acre. Ele me procurou para ver se eu fazia. Eu disse para ele se ele trouxesse uma foto ou o avião para mim ver o que ele tinha lá em Boca do Acre, eu podia fazer um para ele. Aí ele trouxe, eu tirei todas as medidas e ele devolveu o avião de volta. E eu consegui construir aquele que ele tem aí hoje. Nunca tinha feito, nunca tinha nem visto, né? Mas se a gente tem cabeça é para pensar, né? A cabeça não serve só para dividir o corpo. Foi feito de lata de querosene, antigamente tinha lata de querosene, né? E foi tirar aberta a lata e feita aquelas peças. Antigamente tudo era material forte, né? Hoje em dia que nada, tudo é descartável, né? O senhor demorou muito tempo? Levei bem um mês para fazer, né? Eu vi, eu tirei todas as medidas e fiz a cópia do que ele trouxe. A parte da adaptação elétrica foi o Floriano quem fez. Eu construí só o avião. Só a lata mesmo que era de querosene, né? E aquele motor era um motor de liquidificador. Foi soldado ele, foi? Não, é só rebitado, né? Não tem solda não. É só no rebite? Só no rebite. Bem, pra mim foi um privilégio de ter feito aquele avião, né? Porque nunca tinha visto, não sabia nem como é que era, né? E depois de ele estar ali rodando ali no aviãozinho, a gente chegava lá, para mim era uma satisfação muito grande, né? Mas as pessoas sabiam que era o senhor que tinha feito, senhor? Pouca gente sabe, né? O Padre Paulino era um exemplo para todo ser humano aqui, tanto daqui de Sena como de outros lugares, né? Porque foi uma pessoa muito dedicada
aos pobres, né? Ajudar os necessitados. Para mim ele foi muito bom. 62, 60, 61, 5, 65. Foi colocado também uma pracinha de alimentação no pátio da matriz, onde tem tudo de bom da gastronomia cena madureirense. Nos leilões não tinha como se esconder do Padre Paulino, pois o Padre Paulino criou o GPS. Ele mesmo falava o valor da prenda, aplicava o GPF na pessoa, contava até 3 e pronto. Você tinha que levar a prenda e, claro, tinha que pagar pelo valor arrematado. 30. Ó o GPS. 28. 28 na letra I. Número 10 na letra B. Número 10. Número 72. Letra N. Marque na letra N. Número 38. 38. Tá bom. 72 é boa. Relembrar, né, tudo que tem referência ao Padre Paulino é sempre um motivo de alegria, né, não, por que dizer, de gratidão de ter convivido com esse grande homem que foi o Padre Paulino. Mas a questão do Arraial, a gente já faz um bom tempo que a gente vem ajudando aí. O Paulino, sempre acompanhei ele nas viagens quando ele começou a ter problema de saúde, e no Arraial não foi diferente. Tive que pegar o macete dele, como é que era, como ele fazia os meios para animar, para as pessoas participar, incentivar. E ali na salinha da secretaria, onde funciona a secretaria hoje, iniciei ali há muitos anos atrás, e ele já com problema de saúde, não podia falar muito e tal, e cansava, e eu me senti na obrigação de contribuir com ele, ajudando nas noitadas de Arraial. E desde então a gente vem aqui à frente na locução, né, fazendo os leilões. Aprendi aquele macete dele do GPS, que o pessoal gosta, tudo. E a gente vai, dessa forma, dando continuidade a esse legado, esse ensinamento que ele nos deixou. E a gente tem correspondido nessa missão que nos foi dada, né, de levar o Arraial para a nossa comunidade. E a comunidade, né, hoje já está mais habituado comigo no Arraial. Tanto se eu faltar ao Arraial, o pessoal disse que não tem graça, como dizia como tinha com o Padre Paulino. Então é um motivo assim, de muita satisfação, muita alegria, a gente poder estar, de qualquer que seja a forma, contribuindo com tudo de bom que o Padre Paulino nos deixou. Então é assim serve como exemplo, né, para todos nós da nossa comunidade, que a gente tem que, aquilo que é bom, se você tiver o dom, se você puder contribuir, a comunidade precisa. Então, para mim esse é um motivo de muita alegria poder estar ali na frente dos leilões, né, das noitadas de Arraial, porque quer queira ou que não, a gente assume uma responsabilidade de alguém que esteve no meio da gente, tão importante como era para todos nós, e a gente se sente na obrigação de estar levando à frente esse momento de alegria, né, esse momento de confraternização, como ele sempre bem dizia, que o Arraial era o encontro das famílias, né? Um local sadio, um local para que as crianças, os pais tragam os seus filhos, estejam aqui também, participando desse momento de confraternização e contribuindo para que a igreja possa levar mais ações sociais através de tudo aquilo que é arrecadado no Arraial. Então, é assim um motivo de muita alegria para todos nós, e cabe, né, a cada membro da nossa comunidade se espelhar em algo que o Paulino nos deixou para que a gente possa dar continuidade a esse serviço na nossa comunidade. Ele ficava numa pilha de nervo, né? Corria para um lado, para outro, fazia as cartinhas lá, ali, na maioria das vezes, hoje não, já com o computador está mais moderno, mas ele fazia todas as cartinhas manuscritas,
fazia questão da gente entregar. Muitas vezes ele ia com a gente para entregar as cartinhas. E para ele era um momento durante o ano que ele extravasava todas as suas energias, do cansaço, das desobrigas, mas de uma forma assim alegre, descontraída, de estar brincando com o povo, né, quando ele está assim junto do seu povo. Então para ele o Arraial era uma festa, um evento da paróquia que ele se sentia muito bem, porque ele podia expressar a alegria, a gratidão para os membros da nossa comunidade. E graças a Deus, né, a comunidade tem abraçado essa ideia, esse arraial que já é uma tradição da nossa cidade, não é a festa só da paróquia, mas é uma tradição da nossa cidade. E a continuidade disso depende do envolvimento de pessoas levando à frente, trabalhando, mas também de toda a sociedade que é envolvida, né, as repartições, as escolas, as entidades, e com o apoio e com a contribuição de cada um dessas pessoas, o arraial é mantido, é dado continuidade a essa tradição que foi deixada pelo nosso querido Frei Paulino. Tem toda uma parte da questão social, né, que o Padre Paulino sempre fez bastante o arraial, o que arrecada também chegar para as pessoas que precisam, né, para os ribeirinhos, através das desobrigas, através das formações. Então, tudo isso que o arraial proporciona e arrecada tem um retorno não somente para as despesas da paróquia, mas também visa a questão social que o Paulino sempre defendia com muito vigor e com muita garra. É uma coisa admirável. Em primeiro lugar, a chuva respeitou a missa, respeitou os anjinhos. Quando a chuva começou, os anjinhos estavam dentro da igreja e os padres também. Agora, o grande problema era o arraial. Começamos com brincadeiras, com 10, 20, 30, quando demos pé, todo mundo concorreu e fez questão de concorrer com muito gosto, com muita boa vontade. O arraial paroquial de Sena Madureira, mais chamado de Arraial do Padre Paulino, em decorrência do mesmo ter criado, é um evento tradicional que há mais de 50 anos marca a identidade cultural e social desta comunidade. O evento, realizado todos os anos, dura todo o mês de maio e reúne centenas de pessoas que vêm da zona urbana e da zona rural, como também de outras cidades, que não vêm somente para se divertirem, mas que na realidade é um verdadeiro encontro de famílias. Mesmo com tantas dificuldades, a história mostra que ao longo do tempo, as minorias como os povos indígenas, quilombolas e pessoas em condições de vulnerabilidade social sofrem de diversas ações. Dito isto, abordamos a luta de Padre Paulino na defesa desses oprimidos através desta tradição sociocultural. Falando um pouquinho para vocês então sobre o arraial, hoje tradicional, mas ele não começou assim, né? Ele é tradicional porque tem uma história bem longa. Quando eu cheguei no estado do Acre, em 1989, eu já conhecia que o arraial. Eu cheguei em Sena Madureira, fui morar no ramal do 16 e sempre no mês de maio nós vimos aqui a cidade. Então o arraial era um pequeno, ele era bem menor. E era bem aqui ao lado da igreja, não na frente ali naquele pátio enorme como nós temos. Era bem pequeno. E o que eu sempre admirei do arraial é que o Frei Paulino, ele teve uma criatividade, não sei onde ele inspirou, mas afinal de contas, esse homem, ele criou uma situação tão bonita que ele envolveu, né, poderes públicos, né, entidades, o comércio de forma geral, órgãos do governo. O Frei Paulino criou uma estrutura envolvendo escola, saúde, o povo do interior, fazendeiros, colonos. Ele criou uma forma que todo dia ele homenageava uma pessoa. E isso, inclusive, quando o Frei Paulino veio a falecer, nós estávamos ali bem próximo do mês de maio. E alguém me perguntou: Frei Zezinho, vai continuar o arraial ou não? Vamos fazer esse ano ou não?
Então eu disse para a coordenação, olha, vamos fazer, porque como o Frei Paulino criou algo tão importante, não visando o lucro, mas as famílias que se reúnem, e depois, fora se reunir da família também, nós temos as questões sociais que a igreja realiza. Com o dinheiro do Arraial, a igreja, por exemplo, ela ajuda nas reformas da igreja, ajuda em construção de escola. Hoje, as escolas, elas são todas praticamente do governo, mas naquela época, o Frei Paulino bancava professores, ele organizava as escolas, muitas escolas, nós sabemos da história, isso é fato, né? Que o Frei Paulino criou muitas escolas no interior. Então, essa era a finalidade. E outra coisa, o Arraial também, quantas medicações, quanto atendimento o Frei Paulino fazia para as pessoas carentes, doentes. E não era só carente, não. Vinham as pessoas que também da cidade, que tinham um certo poder aquisitivo, mas que gostavam e acreditavam no trabalho do Frei Paulino. E essas pessoas também motivavam a contribuir para que essa obra social do Frei Paulino continuasse acontecendo, né? Então, aí ainda nós fomos tomando assim uma proporção maior de tendas, né? Um espaço bem mais amplo. Agora nós ainda temos que ainda melhorar o nosso espaço, porque o que nós queremos é que a família venha participar, sentem. É uma instância onde a família se encontra, os amigos se encontram. Vem gente de outros municípios participar do nosso tradicional Arraial aqui em Sena Madureira. Então, eu vejo assim o nosso Arraial, esse ponto histórico que nós não podemos perder, né? Que é a ação social, que é a presença da família e que, sei lá, ele tem uma mística, o Arraial tem uma mística, porque você começa a andar ali no meio das pessoas, você encontra os seus conversando, o aviãozinho, por exemplo, você está vendo aqui ao lado, né? Esse é famoso aviãozinho, mas aqui em Sena Madureira sempre foi a atração e sempre vai ser. Quando você vem no mês de maio, mas é tantas pessoas em volta do avião que eu pergunto assim, não tem mais passagem, não tem como você conseguir aproximar. Mas graças a Deus, está sendo ainda um sucesso e vai continuar, porque esse espírito do Paulino está vivo, tá? E eu convido a você, não perca essa história, não perca essa memória viva, que é, veja só, a nossa cidade é pequena, não tem um cinema, não tem muitos atrativos, então as pessoas vêm no mês de maio, participam, principalmente, todos os dias nós temos pessoas, mas principalmente nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, a praça fica cheia. Então, é assim, resgatando essa história, eu digo, eu fico entusiasmado com isso, e se fosse possível levar essa ideia para outras paróquias também, seria interessante, porque aqui em Sena pegou e funciona muito bem. E é interessante que eu já encontrei pessoas evangélicas que falam assim, que não se adapta muito a essa questão do Arraial, que isso é coisa bem profana. Mas eu já encontrei outros que eles vêm, participam, às vezes vêm até do culto com a Bíblia na mão, não tem nenhum problema essa questão aí. Não estamos aqui debatendo se é que é pecado, mas é uma coisa social, encontro social, e depois tem essa função também de ajudar. Então eu não vejo nada, tá? Inclusive já tivemos caixa de galinha doado por pastores na época do Frei Paulino, você entendeu? Então é muito bom. Eu estou aqui já, trabalhei 10 anos aqui na paróquia de Sena, fiquei um tempo, quase 10 anos fora, o Arraial continuou, ressaltando ali a pandemia, né, que na pandemia houve que não podia ter aglomeração de pessoas, como o Arraial aglomera muitas pessoas. Então no Arraial, na época da pandemia, não houve Arraial. Houve de forma virtual, né? Mas assim, depois voltou-se e nós vamos continuar. E a nossa ideia é melhorar o espaço para acolher mais as pessoas, né? Ser mais atrativo, arrumar lugares para as pessoas sentarem também, que nós não temos. As pessoas idosas vêm, às vezes elas querem ir embora porque a gente providencia cadeiras para que eles fiquem um pouquinho. Tem muitos que gostam de brincar em com bingo, aquele joguinho da sorte lá para tentar. Eles distraem, gostam, e é baratinho, eles também acabam se entretendo um pouco. Então, eu vejo assim, essa é a história do nosso Arraial. E esse avião, sem dúvida, já fez muitas voltas. Sem dúvida, já deu prêmios para muitas pessoas, inclusive para você, né? Certamente deu prêmios para muita gente. E é interessante que uma vez uma senhora me disse assim, Frei Zezinho,
eu comprei 20 bilhetes, 30 bilhetes e não ganho. Aí eu brinquei com uma pessoa assim, compra 100 que você ganha. Aí ela assim, aí não tem graça comprar 100 bilhetes, porque... Então, compre só um, tem gente que ganha só com um. E tem gente que vem toda noite e consegue tirar no aviãozinho uma galinha, um frango assado. Então, esse aviãozinho aqui, né, ele tem história, né? Então, que o Frei Paulinho deixou uma boa memória para a nossa paróquia de Sena Madureira, tá bom? É isso aí. Contamos com a sua colaboração para que esse arraial continue. Arraial bem bonito, bem animado, com muita gente e com muita prenda. Agradecemos a todos, o prefeito e todos da prefeitura e todos que arremataram, todos que fizeram junto.